até briguei com o Edgar, que era sedutor. Qualquer coisa que acontecesse no treino, a gente falou, ó, isso é alguma coisa que está indicando. Não tinha nada sendo indicado. Mas aí na apuração de vocês que estão aí em Belém, parece que vai se desenhando esse primeiro time, pelo menos na cabeça do Fernando Diniz, e nesses primeiros treinamentos em Belém, informações, o que essa galera aí que está atrás de você está esperando. Um grande abraço, amigo. Ô, meu amigo, abração pra você, Pedro, Jader, Martim, todo mundo com a gente aqui no Seleção Sport TV. Essa galera é o seguinte, Igor, Neymar, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Impossível contar quantas vezes a gente tá ouvindo isso daqui. E é o seguinte, é uma galera que está aqui, nossa equipe chegou no domingo à tarde, né, já no começo da noite, então estamos passando a semana aqui, vindo sempre aqui ao hotel onde está concentrada a seleção brasileira. Claro que hoje é feriado, o público está maior e é um público que está sendo alimentado também com esse carinho, né, está dando carinho e está recebendo. Então, ontem à noite, ontem à tarde, então os jogadores têm vindo aqui, né, o Neymar foi de novo saudar o pessoal, Richarlison, então por isso que... E a hora que passa alguém aqui, claro que a gente não vai poder mostrar na imagem, tem um vidro, né, com um reflexo atrás, mas passou alguém minimamente com o uniforme da CBF, aí vocês já vão saber que a trilha sonora vai aumentar bastante. Vamos falar do time então, meus amigos. A programação hoje é a seguinte, né, tem aquele último treino, hoje um pouquinho mais cedo, a seleção sai daqui um pouquinho mais cedo, até por isso uma ansiedade aqui da galera, viu, amigos? Porque às 13h30 a seleção vai para o Mangueirão, às 4h15 tem uma entrevista coletiva ainda de um jogador, aí o último treinamento e na sequência a entrevista do Fernando Diniz. Nesse treinamento foi anunciado como se fosse 100%, né, aberto à imprensa, não será 100%, porque o Diniz pediu uns 15 minutinhos reservadamente para trabalhar a bola parada, jogada ensaiada, então depois sim a gente vai acompanhar. A apuração da nossa equipe, muito crédito para o nosso brilhante companheiro do GE, o Caê Mota, o primeiro a trazer aqui para a gente o time com o qual o Fernando Diniz treinou mais tempo, né, para esboçar o que a gente imagina que seja o time titular contra a Bolívia. De quem estamos falando, Igor e amigos? Você já tem aí na pedra, mas vamos repetir para quem está acompanhando aqui o Seleção. Ederson, portanto, o goleiro, né? A gente viu ontem aquele treinamento de saída de bola. Ederson, então, mantido, né? Ele foi titular do último jogo, derrota contra o Senegal. A linha de defesa com Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Lodge. A gente tinha muita essa dúvida na esquerda também, né? O Caio, que o Diniz conhece bem, pelo que o Caio apurou, nossa equipe viu aqui o Lodge. No meio-campo, aí já com menos dúvida, né? Casimiro, Bruno Guimarães e o Neymar. E aquela linha de frente com o Rafinha, Richarlison e o Rodrigo. Esse o possível / provável time para enfrentar a Bolívia amanhã. Então, esse é o time que a gente está esperando. A atividade, pelo que a gente viu ontem, né? O que foi permitido, e o Diniz sabe, claro que isso ia repercutir muito. Esse trabalho de saída de bola, esse trabalho com a assinatura dele, repetido exaustivamente, com movimentação dos jogadores, criando linha de passe já desde o começo. E isso é o que a gente pode imaginar com essa formação, os jogadores repetindo depois do treino que vídeos foram mostrados, a mensagem foi repassada para a gente já ter uma boa atuação e uma atuação já dentro das possibilidades com a cara, a assinatura e o estilão do Fernando Diniz, o náufrago no Fluminense e o elegante técnico aqui, psicólogo na seleção brasileira. Eu quero ver aquele meme, Igor, sabe aquela da figurinha quando ele faz assim, ó? Aquela que ele faz assim no Fluminense, eu quero ver se vai acontecer. Tem gente falando isso que vai acontecer na seleção, né? Eu quero ver a reclamação com a arbitragem, enfim, eu quero ver o primeiro jogo do Fernando Diniz. Vai ser na sexta-feira, 9h45 contra a Bolívia, a cobertura do Sport TV, 1h30 de pré-jogo antes com o Dandan e com o Grafite, enfim. Tem muita coisa aqui durante a semana para essa data FIFA. O Edgar escalou pra gente, ontem eu estava conversando com o Caê ontem à noite, quando ele já estava ali, já com a apuração. Bota aí, né, aquele provável, então, campinho da seleção que o Edgar cantou pra gente, com o Ederson. Existia já uma dúvida aí, qual seria o goleiro titular, parece que vai de Ederson, e o momento do Ederson é muito bom. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, o único zagueiro canhoto dessa convocação, ao lado do Renan Lodge, né, também uma disputa muito franca com o Caio Henrique, que vem fazendo temporadas e temporadas com sequência no Mônaco muito boas. O meio-campo tem o Bruno Guimarães e o Casimiro, e aí do meio para frente, Rodrigo, Neymar, o Rafinha e o Richarlison. O Edgar falou aqui, o Martins, sobre a questão da escalação em si. Várias posições aí, né, realmente a gente não tinha dúvida, né? O Casimiro, o Bruno Guimarães, eram caras que a gente sabia que ia estar na escalação do Fernando Diniz, o Marquinhos, o próprio Danilo, Neymar. Mas a gente acaba começando agora a discussão falando um pouquinho, né, sobre a estrutura de jogo, né? Qual que vai ser o mecanismo desse time, principalmente com a bola. São 4 atacantes, um 4-2-4. A gente vai ver o Renan Lodge sendo liberado, jogando como um ponta. É contra a Bolívia, uma seleção muito mais frágil. Dessa escalação que a gente botou na tela, qual que é o desenho? Pois é, o Edgar, quando narrou ali a escalação,
Muito bem, por sinal. Como sempre, né? Como só fazer. Colocou ali o Neymar como o terceiro do meio do campo, com o Rafinha, Rodrigo como pontas e o Richarlison como centroavante. Não dá para saber, assim, por enquanto, né, com o que tem de informação disponível, se vai ser como a gente fez o campinho aqui ou como o Edgar falou. Eu acho que vai ser um time muito móvel, né? Talvez esse desenho só valha para o apito inicial e dali para frente vai ser os times do Fernando Diniz, com muita gente em torno da bola, um time muito pouco posicional, assim, com jogadores se movendo muito. O Danilo falou isso na coletiva. Isso daí o Danilo já deu essa indicação. Pois é, tenho muita curiosidade, muita vontade de ver como é que esse time vai jogar. Hoje a gente só pode imaginar aqui, debater, mas Na não prática, sabemos né? Como é que vai como funcionar? ser. Eu acho que a gente tem aqui, Pedro, até para te rolar a bola, a gente tem há muito tempo, ou a gente não tem na seleção brasileira, unanimidade nas laterais. Coisa que a gente se acostumou a ter, né, em gerações e ciclos passados. Há Cafu e Roberto 60 Carlos. anos. Exato. Desde lá de trás. Pegando a última, talvez, a última unanimidade é Cafu e Roberto Carlos. Aí depois você teve o Marcelo e o Daniel Alves durante um tempo também. Sempre muito bem. Agora o Michael, né? O Michael também. Mas é unanimidade, de fato, que você para na rua, Cafu e Roberto Carlos. A pessoa já vai direto lá atrás. Tem muito tempo que a gente não tem isso na seleção brasileira. Talvez seja a posição que mais precise do Fernando Diniz. E aí eu não vou falar da questão do treinador, se o jogo é pouco posicional ou não é, que a gente sabe que né, Martim? Muito pouco posicional. Mas eu falo da capacidade que tem o Fernando Diniz de extrair muito de caras que talvez sejam caras medianos. E não é problema nenhum ser um jogador mediano de seleção brasileira, que chegou num nível de atuação que tem a possibilidade de ser convocado. Mas a gente pode ver esses laterais sendo mais utilizados, não sendo só construtores, aparecendo no último terço do campo, talvez o Lodge pela esquerda. É a posição que o Diniz vai mais mexer? Mas é que a questão de lateral é uma questão sensível em várias seleções do mundo, em vários times do mundo. A gente tem grandes times do planeta que jogam sem lateral. Às vezes você vai ver o Manchester City, por exemplo, zagueiros, né? Várias vezes joga sem lateral, porque hoje, enfim, pelas formas que a gente vê vários desenhos do jogo, você vê vários times que jogam com 3 zagueiros, às vezes com os 2 zagueiros e um volante, e o que a gente se acostumou a ver como o papel do lateral é feito por jogadores de lado de campo, por extremos, por pontas, entendeu? Que baixam para jogar numa segunda linha e na recomposição, ou você baixa mais um jogador pelo lado do campo, ou baixa mais um jogador por dentro. Então, assim, a questão dos laterais em si, eu concordo que não é assim, algo que eu vejo como tão preocupante. Eu acho que a gente tem o Danilo, que está se transformando num zagueiro, mas acho que a ideia de jogo que eu imagino que vai ser desenvolvida nesse ciclo, a gente até conversava aqui antes, 2 zagueiros já acho que a gente tem consolidado, Marquinhos e o Militão, e o Danilo nessa ideia de jogo vai ser esse terceiro zagueiro na saída, numa construção, na saída de 3. E aí, o lado esquerdo que eu acho que é um pouco mais sensível, que é a gente conseguir encontrar esse jogador ou encontrar um jogador que possa se adaptar a fazer essa função, de ser o cara tanto da recomposição pelo lado esquerdo, quanto ser o cara que vai dar a amplitude, que vai abrir o campo pelo lado esquerdo. E com relação ao campinho que a gente via ali, eu acho que não vai ser muito o desenho daquele campinho ali, não. Eu até acho que vai ser um 4-2-4 com a bola, e pode ser até que a gente falava aqui, né, que possa ser um 3-2-5 com a bola, com o Lodge sendo esse cara que vai abrir o campo pelo lado esquerdo, empurrando o ponto esquerdo um pouco mais para dentro. Mas eu acho que deve ser o Rafinha mais aberto pela direita, o Rodrigo pela esquerda, com o Neymar e o Richarlison por dentro. Porque o Neymar, do jeito que está o desenho ali, obriga o Neymar a ter uma função que a gente não vê o Neymar fazer há muito tempo, que é de recomposição, a voltar um pouco mais. E acho que a ideia é ter o Neymar ali, encostando no Richarlison, sendo esse cara que vai baixar um pouco mais no meio-campo para poder buscar a bola com o Bruno, com o Casemiro, ou até abrindo espaço para a própria infiltração do Casemiro e do Bruno. O Casemiro tem feito gol para burro no Manchester United. Pisando na área toda hora. Né? E acho que a posição Mas muito em cima dessa mobilidade. Que você destaca, né, o nome que você destacou, que é o nome do Neymar, chega para a gente nesse momento, de uma transferência para o futebol árabe, jogou pouco ainda na temporada. O técnico dele disse que ele estava machucado 3 semanas atrás. O Jorge Jesus é maluco, né? Com todo respeito ao Jorge Jesus, é um maluco do bem, mas a gente não sabe até que ponto aquilo ali é midiático ou aquilo ali realmente parecia real. Não parece que seja. Até vou trazer aqui o Edgar para a gente, que está acompanhando em Belém todos os treinamentos lá do Fernando Diniz. Ontem, Edgar, a gente até, em um momento da atividade,
a gente se preocupou com o Neymar, né? Que estava com problema na mão, cara. Foi ser atendido ali. Chegou, inclusive, com a mão enfaixada. Né? Já estava com a atadura, no meio do treino parece que caiu sobre o braço ali, ficou com algum tipo de problema. Mas parece bem o Neymar, né? Fisicamente, está tudo tranquilo. Tem isso só. Momento ao vivo aqui, vai passar um carro atrás de mim, não há nenhum risco, tá? Estamos numa área de manobra aqui, né? De veículos, então tá tudo certo. Ao vivo, detalhes que ninguém perguntou, mas enfim, para que ninguém fique agoniado. Eu sei que vocês estão torcendo pelo carro. Mas vamos lá. Vai com tudo, veículo! Jamais! Na terça-feira à noite, amigos, o Neymar, quando se apresentou aqui, né, sozinho numa van, estava com um curativo, né, na sua mão direita, que chamou a atenção. Ele botou uma atadura, né, mais CBF, né, mais das cores da seleção ontem. Durante o bobinho ali, né, deu um carrinho, aí caiu por cima da mão, ficou um tempinho no banco de reservas para refazer, né, para melhorar ali aquele curativo. Nada que preocupe. E sobre esses pitacos dos colegas, muito precisos também. Outra coisa que a gente vem conversando muito aqui, amigos, na cobertura da seleção é a nossa expectativa para ver o dinizismo na prática amanhã, mas o dinizismo do que é possível, né? Não ainda o ideal, porque vocês lembraram muito bem. Militão tem toda a pinta, tem muita admiração do Diniz, não está aqui, né? Está machucado. O Paquetá também é um jogador que o Diniz admira muito, muito possivelmente, né? Ele estava na lista, a gente lembra que ele foi desconvocado, também estaria nesse time, e ainda tem o Vini Júnior, evidentemente. Então é mais uma questão para quando o Diniz tiver todo mundo à disposição para a gente ver ideia de jogo, peças no campo para ver essa engrenagem funcionar melhor. Deixa eu trazer aqui também, amigos, no Seleção Sport TV, algumas entrevistas, né? Que ontem nós tivemos depois do treino o Casimiro e o Veiga falando. O Casimiro confirmando que conversou muito com o Diniz sobre essa função, né, específica da saída de jogo, que viu vídeos, e também o Veiga, que conhece muito o Diniz, né? Trabalhou com ele no Audax, ainda jovem, trabalhou no Atlético Paranaense. Vamos trazer aqui no Seleção, então, um trechinho dessas duas entrevistas, Casimiro e Veiga. Bom, nós sabemos que cada treinador tem a sua filosofia, cada treinador tem a sua qualidade, cada treinador tem uma forma de jogar, né? Diniz já está demonstrando, está nos mostrando vídeos, está comunicando, tentando comunicar bastante com nós, né? Até mesmo para passar do jeito que ele gosta de jogar, né? E sem dúvida temos uma base, né? Que já são jogadores que já jogamos Copa do Mundo, que viemos com o professor Tite. Então é adaptação, Sabemos que o Diniz ele tem uma forma diferente de jogar e o mais rápido possível, porém a base e o futebol, o conceito do futebol, que é uma coisa que até mesmo o Diniz vem passando para nós, é a alegria, né? Acho que a alegria que nós temos dentro do campo, temos ter e desfrutar dentro do campo, acho que é uma coisa e é uma das coisas mais legais que ele está falando para nós. É o treinador que está à frente hoje e é o treinador que eu acho que está fazendo o trabalho a dia de hoje. Falar de Ancelotti, sabemos, como notícias que vocês sabem, as mesmas notícias que vocês sabem, a gente sabe que é um grande treinador, é um treinador vitorioso, porém tem um contrato com o Real Madrid e é uma falta de respeito falar do Ancelotti aqui dentro. A gente sabe que é um excelente treinador, porém, nós temos um treinador hoje, que é o Diniz, e respeitamos ele como se fosse o nosso treinador para a Copa do Mundo. É prazeroso porque a gente fica com a bola, né? É lógico que para quem está assistindo, parece que está correndo risco, mas é muito bem treinado. Quando eu estava no Atlético, ele falava que era uma bagunça organizada. Então, a gente que está acostumado a treinar e está exposto isso o tempo inteiro, a passar por isso nos treinamentos, quando chega no jogo, é um negócio que está meio automatizado já para repetir, então sai naturalmente. Mas, poxa, para quem está assistindo, dá um frio na barriga. A atmosfera aqui entre os jogadores é realmente muito boa, né? Acho que todo mundo já se conhece, a maioria já se conhece. Todo mundo tem um desejo nesse novo ciclo de mostrar, de fazer acontecer, então está todo mundo muito predisposto a aprender. É um estilo de jogo novo, diferente, então acaba motivando muito os atletas a aprender, então está todo muito interessado. Eu acho que com isso faz a gente criar uma atmosfera muito boa, com esse desejo de ganhar, o desejo de aprender, né? Então tem essa conexão muito boa entre os jogadores e a comissão também.
Aí, ouvimos algumas palavras sendo repetidas, né, nessas entrevistas, nesses dias da seleção aqui em Belém, né? Alegria, Danilo falou isso, né? Conexão com a torcida, atmosfera, ambiente, amigos. Se é para falar em ambiente, em acolhimento, isso a seleção realmente começa essa nova era com o Fernando Diniz.